Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Nós vamos essa noite para mais um vídeo, né? E no primeiro vídeo eu falei sobre o porquê estudar a verdadeira história da igreja, a necessidade de estudar a igreja e o dever, né? O dever e a obrigação de todo o católico batizado na igreja católica, né? De conhecer a sua história, a qual você faz parte, né? A família a qual você faz parte. No segundo vídeo, né, eu falei sobre as duas visões equivocadas a respeito da história da igreja, né? E no terceiro vídeo, foi falado aqui sobre o Império Romano, né? Como que ele, de uma cidade pequena, como ele se tornou uma grande cidade, se tornou um império, né? O seu auge. E também nós falamos aqui sobre a sua queda. Como foi a sua queda, o porquê começou a decair o Império Romano e ele foi exterminado, ele se acabou. Nós falamos sobre esse assunto. Agora, neste quarto vídeo, eu gostaria de falar sobre os marcos da história da fundação da igreja. Os marcos da fundação da história da igreja. Nós podemos, assim, apontar 6 marcos. 6 marcos que denotam a fundação da igreja, né? É possível sim apontar esses 6 marcos que de alguma forma eles condensam a função da igreja. Nós sabemos que a igreja tem uma função da igreja aqui na Terra, né? A igreja militante, a qual nós fazemos parte dela aqui agora hoje, estamos lutando pela nossa santidade, né? Pela santidade dos nossos, né? E para a nossa salvação da nossa alma, tá? Então, nós podemos já começar pela encarnação, que se deu no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. No momento em que a Virgem disse o fiat, né? Ou faça-se. Nesse momento, Deus desceu do céu e habitou na história humana, habitou na história assumindo um corpo, né? Um corpo, e sendo igreja o seu corpo. De algum modo, a igreja nascia ali. Ali foi o início da igreja. A igreja já nascia naquele momento, né? No instante em que o Verbo se fez carne. Então, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, né? No instante que a igreja nascia ali, no instante em que o Verbo se fazia carne. Depois, um segundo ponto é a profissão de fé de São Pedro, né? Que nós vemos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 20. Quando Simão, inspirado por Deus, ele reconhece, né? Ele reconheceu Jesus como o Cristo, né? Como o Cristo ele reconheceu. Esse Cristo, o Cristo declarou, né, que sobre ele, agora chamado Pedro, né, ele construiria a sua igreja, né? É tão bonita essa passagem, né? É onde ele professa sua fé, onde Jesus fala para ele: não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas foi o próprio Deus que revelou a ti, né? Então, aqui nesse momento, ele construía a sua igreja e lhe entregando as chaves do céu. E ele fez também uma promessa, né? Ele fez uma promessa, ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja a qual seria fundada sobre a pessoa de Pedro, a qual ele confiou. Então, as portas do inferno não prevaleceriam. E aquele ato marca a fundação do papado por Cristo. Aí se inicia. Deus confiou a Pedro. Nós falamos, né, como nós católicos, que reconhecemos que Pedro foi o primeiro Papa, né? O primeiro Papa constituído por Cristo. E na terceira e última ceia,
a última ceia, em Mateus 26, nós vemos em Mateus 26, capítulo 14, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, Evangelho de São João, capítulo 3, do 13 ao 17. Nela, Cristo aboliu o antigo sacerdócio, ele aboliu o antigo sacerdócio e instituiu um novo, ordenando os 12 apóstolos, os sacerdotes da nova lei. Então, ali ele constituiu os novos sacerdotes, né? Novos sacerdotes, que seriam os apóstolos, né, da nova lei. E a Santa Ceia também, ela marca, portanto, a instituição do sacerdócio católico que deriva daqueles 12, os 12 apóstolos, né? Aí começam os sacerdotes, né? Que deriva dos 12 apóstolos. Também nela, Cristo institui a Eucaristia, né? Nessa última ceia, além de constituir os apóstolos, ele também instituiu a Eucaristia. E ele institui a Eucaristia e com ela os demais sacramentos também, né? Os demais sacramentos que são essenciais à missão salvífica da Igreja. E depois nós temos o Calvário. E o Calvário que nós lemos lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 34. Né? Ele fala que, estando Cristo morto na cruz, o centurião, São Longuinho, atravessou-lhe do lado com uma lança, perfurando, né? Perfurando o seu coração. Né? E o seu sagrado coração foi perfurado por uma lança, não é? E do qual nós sabemos que jorrou sangue e jorrou água, através do coração, do sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jorrou sangue e água. E reproduzia-se assim o que ocorre no Gênesis, né? Como é nosso conhecimento, o que ocorre no Gênesis, quando do lado do homem, Deus tirou a mulher, né? Do lado da costela do homem e tal, Deus fez a mulher, né? Gênesis 2, 21 fala isso. Aí do lado de Cristo, Deus tira quem? Deus tirou a sua esposa, que é a igreja. Então, do lado de Cristo, Deus tirou a sua esposa, que é a igreja. Isso é em Efésios capítulo 5, versículo 29. E como de Adão e Eva nascera a humanidade decaída, né? Vamos falar os nossos primeiros pais, né? O pecado original, né? Então, nasceu de Adão e Eva. Nasceram a humanidade decaída. E de Cristo, nós sabemos que de nosso Senhor Jesus Cristo nasce a nova humanidade. Uma humanidade nova. Que foi regenerada pelo seu sacrifício. Que Jesus veio por nós, se entregou por nós, morreu por nós, como está no crucifixo lá atrás. Ó. Deus se entregou por nós, pela nossa redenção. Nós fomos regenerados pelo seu sacrifício. A Igreja Católica, e no Calvário, Deus deu à sua igreja a sua própria mãe, como mãe, confiando na pessoa de São João, hein? E a todos os cristãos. Nós temos consciência disso, que nós temos uma mãe, que ali no alto da cruz estava Maria de João, né? Deus confiou a João, confiando a todos os nossos cristãos, a sua mãe a nós. Então nós temos uma mãe, nós não somos órfãos de mãe, né? Então, ela confia a todos os cristãos, São João, e a todos os cristãos como filhos. Isso nós vemos lá no Evangelho de São João, capítulo 29, dos versículos de 26 e 27. A nossa mãe, a nossa querida mãe, dada pelo próprio Jesus. E depois nós temos a grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. Esse aí é o nome que se dá
a última instrução do ressuscitado à sua igreja. Essa foi a última instrução, tá, do ressuscitado à sua igreja, enviando-a para que fizesse discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso não é novidade para nós, né? A igreja ao qual nós fazemos parte, a igreja ao qual nós professamos a nossa fé. Por isso a necessidade de estudar e conhecer a Santa e Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os filhos e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar, quando foi batizados, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto ele ordenara. Observar tudo que Jesus ordena na Sagrada Escritura. E em seguida, ele subiu aos céus, abençoando a sua igreja. Isso nós vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 51, perdão. E ele também prometendo que estaria com ela, com a igreja, estaria conosco a todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus fez essa promessa a nós. Fez a promessa à Santa e Amada Igreja, a qual nós fazemos parte, a nossa vida, o nosso dia a dia. Até os fins dos tempos. Em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Aí depois nós temos Pentecostes, né? Que está lá em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13, nós encontramos, falando sobre Pentecostes. Conforme Cristo ordenara os apóstolos, a Virgem Maria e os demais fiéis, que eles permanecessem, né? Permanecessem em oração em Jerusalém. Isso foi após a substituição do traidor Judas por São Matias, né? Jesus faz essa promessa. Essa promessa se cumpre até hoje, a partir do momento que nós entregamos, quando nós estamos juntos e rezamos, né? Pedimos essa graça, né? Que seja realizada em nós essas promessas, né? Que Jesus realizou no cenáculo, que aconteça também na nossa vida. E São Matias, ele foi considerado como o 12º apóstolo, né? Ele foi escolhido. Está em Atos, capítulo 1, versículo de 15 a 26. Aí foi-lhes derramado, então, o Espírito Santo, o Paráclito, né? Que Cristo, como eu estava dizendo, que Cristo tinha prometido, né? Cristo prometera na última ceia. Na última ceia, Cristo prometeu a eles, né? Será enviado o Espírito Santo. Inclusive, eles não queriam que Jesus se ascendesse ao céu, mas é necessário que eu vá. Será bom para vocês que eu vá, senão não virá o Espírito Santo. Então, e ali se realiza essa promessa. E os apóstolos, eles não são apenas capazes de falar em todas as línguas e serem atendidos a partir desse momento da descida do Espírito Santo, mas também iluminados a respeito de toda a fé católica que deveriam pregar nos 4 cantos do mundo, através do Espírito Santo. Por isso que sempre nós devemos pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida para conduzir os nossos olhares, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Que nos ensina, que nos forma na palavra de Deus. E assim os apóstolos foram enviados a pregar nos 4 cantos do mundo, e os apóstolos ergueram-se cheios de coragem, né? São Pedro, o Papa, ele foi até o povo de Jerusalém, e ele exortou eles à conversão, apontando-lhe os dedos, né? Gritando sua fé, né? Sua fé em Jesus Cristo. Aquele Pedro que negou diante da criada, negou Jesus Cristo, após o Espírito Santo, ele ser cheio do Espírito Santo, né? Ele manifestava a sua fé em Jesus Cristo diante das autoridades, sem medo, né? Através do Espírito Santo. E nisso, com essa atitude, através do Espírito Santo, dessa pregação, dessa exortação dele, ele converteu 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram convertidas a crerem em Jesus Cristo, a entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Na expressão de Daniel Hopes, né, que é um historiador, ele tem 10 volumes escritos, a história da igreja, ele diz assim, que começou naquele instante a história cristã.
com aquela declaração apologética, né? Que era também, que fala do homem, da vida do homem, né? A apologética, que era também uma declaração de guerra ao mundo, a partir daquele momento, né? Ali se iniciava a guerra ao mundo. Era também uma declaração de guerra contra o mundo que não cria em Jesus Cristo, que ele sozinho de tudo. Nós estamos vendo nesses dias aí, lendo os evangelhos, né? A perseguição que Jesus sofria pelos fariseus, pelos judeus não convertidos. Eles queriam terminar com Jesus, né? Então essas perseguições, as perseguições judaicas e a conversão de São Paulo também, nós vamos falar, né? De toda a coluna da igreja, São Pedro e São Paulo. Aí, já de imediato, vem a cura do aleijado, né? Por São Pedro no templo, lá que está em Atos capítulo 3. Nós falamos, né? A conversão do aleijado. E através disso chamou a atenção de todas as autoridades judaicas, né? Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Não, essa cura aí, né, provocou aí as autoridades judaicas e acabaram prendendo eles, né? E prenderam eles, prendeu São Pedro, São João, e eles assim os castigaram com açoites, né? Isso nós vemos lá em Atos 4. Isso a Escritura deixa bem, bem claro, né? Em Atos 4. Aí começou a perseguição. Aí narra a Escritura também, porém que a perseguição apenas fortalecia a igreja, que era como um só coração, que era como uma só alma, a igreja. A igreja crescia, né? Aí fala que o sangue dos mártires era semente para os novos cristãos, né? E a igreja fortalecia nessa época, que era como só uma alma e só coração. Em Atos 4:32, a gente vê essa passagem, essa narração. Perdão. Então é necessário a gente ter esse conhecimento, né? Através da palavra de Deus, e saber como que aconteceu nessa igreja, como que é a nossa história, a história que nós fazemos parte, né? Por isso vê os necessitados, quando naquela época tinham os necessitados de alguém que servisse os pobres também, né? Que a igreja acolhia. Então a igreja acolhia naquela época, essa fase de crescimento, muitos se converteram, a igreja acolhia muitos pobres, né? E aí os apóstolos instituíram o diaconato. Houve a necessidade de instituir o diaconato para que ajudasse eles, né? Aí eles escolheram 7 homens provados na fé para auxiliá-los na administração da igreja. Foi criado, né? Foi aumentando muito, muitos convertidos, né? Muitos pobres que a igreja acolhia. Foi constituído o diaconato para isso, né? Para ajudar na administração da igreja. Isso está lá em Atos capítulo 6. Né? E entre esses escolhidos, né? Eu vou falar o nome deles, já vem na sua mente quem é, você já sabe. Um desses escolhidos foi Santo Estevão. Nós sabemos que foi o primeiro diácono, né? Santo Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Cujos grandes feitos em prol da evangelização chamaram a atenção das autoridades judaicas. E no fim, acabou prendendo Santo Estevão, né? Prenderam, e ele, Santo Estevão, instado ali naquele desejo a declarar no que ele cria, a fé que ele tinha em Jesus Cristo. E aí ele acabou fazendo um longo discurso provando como Cristo era o Messias esperado pelos judeus, ao qual eles não criam, eles não aceitavam. Um belo discurso, um belo e longo discurso, Santo Estevão acabou provando como Cristo era o Messias esperado pelos judeus. Aí, com isso aí, houve uma consequência, né? Aí ele foi preso, ele foi condenado à morte. Perdão, ele foi preso, foi condenado à morte e ele foi apedrejado.
E um fato muito importante, né? Muito, sim, ele como cheio do Espírito Santo, ele fazia assim como Cristo, né? Quando ele estava sendo pedrejado, nesse momento ele perdoava seus inimigos. Lá em Atos 7, a gente vê essa bela passagem, né? Esse primeiro diácono, esse diácono que foi aí entregou sua vida para falar a verdade e anunciar Jesus Cristo. E com isso desencadeou-se uma feroz perseguição a partir desse momento. Desencadeou-se uma feroz perseguição pelos judeus, através dos que estavam espalhados, os fiéis estavam espalhados por várias regiões da Judéia. A Judéia e Samaria. Então, os cristãos estavam espalhados por aí. Em Atos 8, a gente vê isso aí. E entre os perseguidores estava Saulo. Entre esses perseguidores estava Saulo. Saulo, ele era um judeu natural de Tarso. Ele era extremamente cioso, cioso da lei. Ele era fiel à lei. Entregava sua vida à lei, a qual ele acreditava, a qual ele foi formado. E ele era encarregado de prender os seguidores de Jesus Cristo. E aí ele recebeu uma carta lá com 27 nomes, se eu não me engano, 27 nomes, né? Para que ele recapitulasse, para que ele prendesse, que estavam na cidade de Damasco. Aí eles partiu para a cidade de Damasco. Aí, nessa viagem para Damasco, antes de chegar na cidade, próximo já da cidade, né, ele foi surpreendido pelo caminho. Ele foi surpreendido pelo próprio Cristo, que o fez cair de seu cavalo, né? As escrituras não mencionam, né? As 17 traduções bíblicas não mencionam a cavalo, né? Mas é uma leitura entre linhas, né? E a gente deduz que estava a cavalo, né? Então, revelou-se ali mesmo, né? E ele ficou cego. Jesus revelou-se a si mesmo. Nesse instante ele ficou cego. Saulo passou a não enxergar, né? Aí Saulo foi encaminhado até Damasco, né? E lá em Damasco, e ao seu encontro foi o santo Ananias, né? Onde ele teve uma visão, Deus falou com ele, pediu que Ananias fosse lá, avisando ele que teria que rezar por Saulo, né? Batizar ele no Espírito Santo. Então, Ananias, instruído por Cristo, e ele acabou batizando Saulo. Ele batizou Saulo, né? E aí, Saulo, estou resumindo assim, né? E Saulo convertido e imediatamente dedicado ao apostolado. O agora São Paulo que nós conhecemos, né? A antiga criatura Saulo. Então, convertido, imediatamente ele começou a se dedicar ao apostolado. O Paulo de Tarso. É um homem novo, revigorado, né? Aí ele pôs-se a pregar o evangelho e aí acabou ainda mais atraindo o furor dos judeus. Aumentou mais ainda o furor dos judeus, né? Que Paulo era bem conceituado entre eles. Aí Paulo acabou fugindo de Damasco com São Barnabé. E eles foram, Paulo e Barnabé, eles foram para Jerusalém, onde ali Paulo foi instruído por São Pedro. São Pedro instruiu ele. Aí, em seguida, ele foi para Tarso, ele retornou para Tarso, da sua cidade natal, né? Onde ele permaneceu por alguns anos. Isso aí a gente vê lá no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Tá? E aí começa a aparecer a querela, né? Como se diz, ou as divergências de interesse entre helenistas e judaizantes. E aí com isso nasce aparece aí o concílio de Jerusalém. Entre meio toda essas advergências, a busca de interesses próprios, né? Houve-se a necessidade entre os helenistas, houve necessidade de criar-se o concílio de Jerusalém.
porque a igreja crescia, mas logo instalou-se dentro dela um conflito. Logo se instalou dentro da igreja, nesse crescimento da igreja, se instalou um conflito dentro da igreja. O seu primeiro conflito interno. Esse foi o primeiro conflito interno da igreja. Ou seja, a querela entre as divergências entre os helenistas e judaizantes. Ora, quem que eram os helenistas? Esse povo chamado de helenistas, quem que era? Os helenistas, eles eram judeus da diáspora. Diáspora que foi no meio da confusão, porque eles se espalharam por toda a região, né? Então, que conviviam, eles conviviam com os povos de outras nações, eles se espalharam no meio da confusão, com medo, fugiram, né? Se espalharam, isso é a diáspora, né? Eles se espalharam entre os povos de outras nações e que consideravam que os rigores da antiga lei não deveriam ser impostos aos fiéis, vindo do paganismo. Isso era o conceito deles, né? Não deveria ser impostos aos fiéis vindo do paganismo, essa lei. Aí a confusão, né? Essas divergências eram contra os helenistas e os judaizantes. Agora, quem eram os judaizantes? Os judaizantes, eles eram judeus que permaneceram na Palestina, né? Eles permaneceram na Palestina, então eram os judaizantes. E que eles consideravam, os judaizantes, eles consideravam que era necessária a manutenção da lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, né? Acha que deveria mudar a lei de Moisés, né? Eles achavam que era necessário uma manutenção. Algo deveria ser mudado na lei de Moisés, ser mudado. Em especial da circuncisão. Onde muitos até mesmo negavam a admissão dos gentios no seio da igreja. Eles não aceitavam. Perdão. Eles não aceitavam. Eles negavam a admissão dos gentios no seio da igreja. Eles não queriam, não aceitavam os gentios na igreja. E quem eram os gentios? E por que eles não aceitavam? Porque os gentios, eles designavam os não-judeus. Eles não eram judeus. Eram designados um não-judeu. Esse é um dos motivos que eles não aceitavam. Eles não queriam admitir a admissão no seio da igreja dos gentios. Por eles serem designados não-judeus. Aí o próprio Cristo, ele instruiu São Pedro a respeito disso. São Pedro foi instruído pelo próprio Cristo a respeito disso aí. Através de uma visão que Pedro teve, uma visão misteriosa. Então ele foi instruído, Jesus o instruiu, né, a Pedro para não chamar de impuro o que Deus purificou. Né? Lá em Atos capítulo 10, versículos 14 e 15, né? A gente encontra essas leituras, essa passagem aí. E enviou para batizar o primeiro pagão. Então Pedro foi instruído a não ter como pagão, que não ter como mal que Jesus tinha purificado, né? E foi enviado para batizar o primeiro pagão convertido, que é São Cornélio. Assim também como a sua família, né? Sobre a qual foi derramado o Espírito Santo. Né? Lá está em Atos capítulo 10, versículos de 34 a 38. Nós achamos essa passagem. Né? E só que isso aí não resolveu o conflito interno da igreja. Não resolveu o conflito interno dentro da igreja. E com isso, os judaizantes, eles continuavam a pregar apenas aos judeus. Eles achavam que era apenas aos judeus. Né? Eles continuavam pregando só para eles, só para os judeus. E com isso, eles obrigavam os gentios
que os gentios, que não eram aceitos como judeus, designados como judeus, eles obrigavam os gentios convertidos, os que foram convertidos, né, pelos helenistas, a cumprir a lei mosaica. Eles queriam mudar, mas eles queriam que os gentios cumprissem essa lei mosaica. Eles obrigavam ele, né? Por eles ser gentios, né? Por eles não fazer parte, não ser judeus. Aí São Barnabé, ele foi até Tarso e trouxe São Paulo de volta. Né? Foi até Tarso e trouxe São Paulo de volta. Aí eles passaram um ano evangelizando em Antioquia, na Síria, onde os fiéis de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Né? A gente lê lá no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, a gente vai ver isso aí. Né? Onde em Antioquia os cristãos, os seguidores de Cristo, foram chamados de cristãos pela primeira vez, os seguidores de Cristo, lá em Antioquia. Né? Atos 11, 26. Aí depois, falando resumido, depois veio a primeira viagem de São Paulo. Vamos falar da primeira viagem de São Paulo, que ocorreu entre os anos 45, 48 e 49. São Paulo, ele viajou com São Barnabé para o Chipre, né? Para a Antioquia da Pisídia e para Icônio, e para Icônio. Né? Só que depois eles voltaram para Antioquia, na Síria. Né? Isso também está no livro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Os versículos, capítulo 13 e capítulo 14. A gente vai passar essas passagens aí. Aí em Antioquia estabeleceu-se o conflito aberto entre os helenistas e os judaizantes. Isso aqui não para, né? Então houve um conflito aberto, né? Aí foi estabelecido o conflito aberto entre os helenistas e os judaizantes. Aí São Pedro, querendo ser conciliador nessa confusão, né? Nesse desentendimento, ele assumiu uma postura inaceitável, né? São Pedro. Inclusive, ele foi repreendido por São Paulo. Por ele assumir essa postura, ele foi repreendido por São Paulo. E aí foi definido que a questão seria resolvida em Jerusalém. O próprio Pedro definiu que a questão deveria ser resolvida em Jerusalém, depois que São Paulo o repreendeu, o corrigiu ali. Né? Aí no concílio de Jerusalém, no concílio de Jerusalém, São Pedro e os apóstolos, eles decidiram que a igreja deveria ser aberta a todas as nações. Após isso aí, eles entraram nesse acordo, né? Que a igreja deveria ser aberta a todas as nações, que a antiga lei não mais vigorava. Nós vemos em Atos 15 lá, essa passagem. Né? Vê que a igreja foi crescendo, o Espírito Santo foi iluminando, né? As visões, né? A orientação. Eles foram crescendo, foi descobrindo essas coisas, foi crescendo cada vez mais na sua fé. E assim nós crescemos também na fé. Né? Muitas coisas a igreja foi se estruturando, foi reconhecendo. Né? E tudo isso aí, que eu acabei de falar, perdão, se tratou da separação definitiva da igreja em relação ao judaísmo. Isso se deu a separação definitiva da igreja em relação ao judaísmo. Né? E após esses fatos,
Aí nós vamos falar sobre as viagens apostólicas, né? As viagens apostólicas espalhadas pelo mundo. E os apóstolos se espalhando pelo mundo, eles começaram a evangelizar de cidade em cidade. Aí começou a evangelização de cidade em cidade, né? Por isso nós temos tantas comunidades fundadas por São Paulo, né? Eles começaram, a partir do momento que começou essa evangelização, de cidade em cidade, né? E em cada cidade que eles evangelizavam, eles escolhiam um sucessor para cada igreja local que eles fundavam. Ali, cada igreja local que era fundada, eles escolhiam um sucessor, como um bispo, vamos falar assim, um bispo, né? Era escolhido para conduzir aquela igreja, por ser responsável por aquela igreja. Porque eles tinham que viajar de cidade em cidade pregando, anunciando e fundando a igreja, né? Aí o São Tomé, ele pregou na Pérsia. São Tomé pegou na Pérsia e chegou até a Índia. Ali na Índia foi onde ele morreu. Ele foi lançado até a morte, né? Tocaram ele com lanças até a morte, né? Em Madras. Isso ocorreu no ano de 72. Aí São Mateus, ele pregou na Pérsia e depois na Etiópia. E São Mateus, ele foi apunhalado até a morte na Etiópia. Isso foi em cerca do ano de 72 também, né? Aí são os apóstolos, né? Dando sua vida para anunciar o Evangelho, né? Através do Pentecostes receberam o Espírito Santo. Aqueles medrosos, homens medrosos trancados, né? Eles saíram com todo o vigor pela ação do Espírito Santo, anunciando a verdade sem medo, com intrepidez, com desassombro. Aí nós falamos de São Matias. São Matias, ele pregou na Síria. São Matias, ele foi apedrejado e depois decapitado, em local desconhecido, né? Em local desconhecido. Ele foi apedrejado, depois foi decapitado por volta de 80, por volta do ano de 80. Aí depois nós temos Santo André. Santo André, ele viajou pela antiga região da Sítia, no sul das antigas repúblicas soviéticas, né? Santo André, ele foi ali para pregar o Evangelho, anunciar, fundar a igreja lá, né? E em seguida, ele pregou também na Ásia. E chegou até a Grécia. Ele foi crucificado, né? Foi crucificado numa cruz em forma de X, Santo André. Já viu naquelas de primeiro tinha, agora quando não tem mais nem linha de trem de ferro, tinha as cruzes em forma de X, né? Falava Cruz de Santo André. Cruz de Santo André, que Santo André foi crucificado assim, uma cruz em forma de X, no ano 60. Mas depois nós temos São Filipe. São Filipe também pregou no norte da África. E ali ele fundou a igreja de Catargo, né? No norte da África, ele anunciando o evangelho, ele fundou a igreja de Catargo. Aí depois disso, dele fundar a igreja de Catargo, ele partiu para a Ásia Menor. Ásia Menor, onde ele foi crucificado, na cidade de Hierápolis. Isso ocorreu por volta dos anos 80. 80. Ele foi crucificado, né, na cidade de Hierápolis, né? E ele jazia na Basílica dos Santos Apóstolos, em Roma. Nós católicos, né, sabemos falar na Basílica dos Santos Apóstolos, em Roma, né? É importante, onde vários deles estão ali, os restos mortais estão ali, né? Depois nós temos São Bartolomeu. São Bartolomeu, ele evangelizou a América, onde ele foi esfolado vivo.
vivo, foi arrastado, foi arrancado a pele, ele foi esfolado vivo. E depois ele foi, depois de tudo isso aí, ele foi decapitado. Em 51, as suas relíquias, elas se encontram na igreja de São Bartolomeu. São Bartolomeu na ilha, em Roma. Tá? Aí se encontra os restos de São Bartolomeu. Né? E depois nós temos São Tiago Maior. São Tiago Maior, ele viajou até a Espanha, ali onde houve a aparição de Nossa Senhora do Pilar. Vocês já ouviram falar, né? Nossa Senhora do Pilar, foi a aparição de Nossa Senhora do Pilar foi ali na Espanha, onde ele viajou. E depois ele voltou para Jerusalém. E em Jerusalém, ele também foi decapitado. Foi decapitado no ano de 44. E depois disso, o seu corpo foi trasladado de volta para a Espanha. E hoje se encontra, jaza em São Tiago de Compostela. Aí está o corpo dele, né? Em São Tiago de Compostela. E a gente vê a vida dos mártires, né? A vida dos cristãos, chamados cristãos a primeira vez em Antioquia, né? Onde entregaram suas vidas. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Porque esses homens, cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, deram sua vida para anunciar. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Que alguém morreu para o Evangelho que Jesus pede, né? Jesus pede isso e pede de nós também. E depois nós temos o São Tiago Menor, que ele evangelizou na Síria. Mas ele foi apedrejado, ele evangelizou na Síria, mas ele foi apedrejado em Jerusalém no ano de 62. No ano de 62. São Tiago Menor foi martirizado. E suas relíquias estão na Basílica dos Santos Apóstolos também, em Roma. A Basílica dos Santos Apóstolos também encontra os restos de São Tiago Menor. Basílica dos Santos Apóstolos, em Roma. E temos São Simão e São Judas Tadeu. Nós comemoramos esse dia, a igreja comemora esses dias, né? São Simão e São Tadeu. Eles pregaram na Pérsia, onde eles foram martirizados a machadadas. Foram martirizados a machadadas, né? Machadadas no ano de 70. E hoje eles estão sepultados na Basílica de São Pedro, no Vaticano. São Pedro do Vaticano, eles estão sepultados. E aí, por fim, nós temos o último apóstolo, né, que é São João, né? O único que não morreu martirizado, né? Foi São João. São João ele foi para Éfeso, na província romana da Ásia. Ele foi com Nossa Senhora e provavelmente lá se deu a sua assunção. Ali provavelmente se deu a assunção de Nossa Senhora. Ali na Ásia, tá? Então, ele viajou pela Ásia e foi preso e levado a Roma, no tempo de Domiciano. Domiciano mandou prendê-lo e levou ele, né? E ele foi colocado para morrer numa caldeira de azeite fervendo, né? Ali tentou o martírio de São João. Ele morresse ali no óleo fervendo, né? No azeite fervendo, no barril. Mas só que, por providência divina, né? Ele não morreu. Ele não morreu. Então depois ele foi sendo desterrado na ilha de Patmos. Ele levou para a ilha de Patmos e ficou esquecido lá na ilha de Patmos, né? E nós sabemos que ali na ilha de Patmos ele viveu o resto da sua vida e foi aonde ele escreveu as suas cartas, escreveu o Evangelho segundo São João e também o Apocalipse. Aí ele escreveu esse livro na ilha de Patmos. Ele foi liberado também, ele foi liberado e voltou para Éfeso.
Eu falei que ele morreu lá. Ele não morreu lá, não. Ele foi enviado e voltou para Éfeso, onde ele morreu aos 94 anos. Isso morreu no ano de 103. No ano de 103 aconteceu isso. Em Éfeso, ele morreu aos 94 anos. E aí nós vamos falar das duas colunas da igreja, né? As duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Né? São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. E houve também as viagens missionárias, né? As viagens missionárias de São Paulo. Então, todas essas viagens aí, elas estão detalhadamente narradas nos Atos dos Apóstolos. Isso a gente vai achar no livro dos Atos dos Apóstolos, foi escrito por São Lucas, né? Entre os capítulos 16 e o capítulo 28. Isso ocorreu por volta do ano 60. Ele foi preso pelos judeus. Ele foi preso pelos judeus na cidade de Cesareia. E lá ele foi condenado à morte. E nessa condenação à morte, ele fez um apelo, né? Ele apelou pelo imperador. Né? E através desse apelo, porque ele também era um cidadão romano, né? E tendo feito esse apelo pelo imperador, ele foi levado a Roma. E ali em Roma, conforme o testemunho de Eusébio de Cesareia, ele escreveu um livro, né? Eu esqueci de acabar pegando ele aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui, né? Então ele fala que em Roma, conforme o testemunho de Eusébio de Cesareia, já se encontrava São Pedro. Quando São Paulo foi preso, São Pedro já se encontrava lá, desde o ano 42. São Pedro já se encontrava lá. Aí ele fundou a Igreja de Roma. Fundando a Igreja de Roma, ele foi bispo por 25 anos. Na igreja fundada em Roma. Por 25 anos ele foi bispo lá. E no tempo de Nero, eles foram condenados, né? Não ele. Eles foram condenados à morte. Né? Eles ficaram presos, mantiveram eles presos ali no cárcere de Marmitino. Marmitino, onde ele foi considerado, eles foram colocados na prisão. Né? E após toda essa luta, né, São Paulo foi decapitado. Né? Ele foi decapitado na Via Ápia. Na Via Ápia, São Paulo foi decapitado. E São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele mesmo ele se achava indigno, né? Indigno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor, da mesma maneira que Jesus Cristo, né? Ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Né? Então São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? No Vaticano, no ano de 67. No ano de 67. Então essa foi a vida, né, dos apóstolos e todo aquele que quer anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos um contexto diferente. Né? Nós somos crucificados de uma outra maneira, somos mortos de uma outra maneira. Né? O sangrento, né? A gente não emana sangue, né? É o martírio incruento que sangra por dentro. Né? E nós sangramos por dentro. Né? E muitas vezes somos excluídos, né? Por anunciar a verdade, por falar a verdade, né? E sobre o crescimento inicial do território da igreja do Império Romano, isso foi durante 10 séculos. Né? Então, nós pagamos por isso, nós pagamos esse preço. Né? E isso que Jesus não mente, né? Ele não omite e nem mente. Né? Ele é bem claro, né? Renunciai-vos a vós mesmos, né? Toma sua cruz, vem e me segue. Senhor, eu vou te seguir. O filho do homem não tem onde encostar a cabeça, né? A raposa tem suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Você quer me seguir?
renuncie a si mesmo. Né? E Jesus fala no Evangelho dessa perseguição, né? Mas coragem, não tem mundo, inclusive no Evangelho de hoje, né? Em Mateus 5, né? As bem-aventuranças, ele é uma carta de santidade, né? Está falando de si próprio. Mas coragem, que eu venci o mundo. Né? E nós chegamos aí ao final desse vídeo, né? E eu peço para que Deus abençoe as suas vidas, que Nossa Senhora vos cubra com mantos sagrados, né? Onde a força de todo mal se cobra, se quebra impotente diante do manto bendito de Nossa Senhora, a qual ela acolhe a cada filho ao qual nós fazemos partes. Né? E Nossa Senhora se presente nos guardando, né? E se Deus quiser, se Deus permitir, na próxima semana, a gente vai lançar mais uns vídeos, né? Antes de entrar, né? Como se fosse uma introdução, antes de entrar mesmo na história da igreja, né? Depois a gente vai entrar propriamente na história da igreja, né? Que nos ensina nos livros de Daniel Hopkins, né? Nós começamos a falar da história da igreja. Bom, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse vídeo, né? E que as graças de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre cada pessoa que for acompanhar esse vídeo, que for assistir esse vídeo, e que também não for, né? E Deus é para todos, né? Nós não somos como os judeus, né? Como Pedro não tinha esse conhecimento, ele não tinha esse conhecimento, né? Mas hoje, pela graça de Deus, por ele entregar a vida, por ele entregar as suas vidas para anunciar o Evangelho, anunciar essa verdade, nós chegamos a essa verdade, nós buscamos essa verdade, né? E temos que colocar em prática na nossa vida. Tá bom? Boa noite, muito obrigado, que Deus os abençoe.